Hoje, vamos mergulhar numa das batalhas mais incríveis e, francamente, improváveis de toda a história. A Batalha de Azincourt. Esta é a grande questão que paira sobre Azincourt. Imaginem o cenário. Estamos em 1415, num campo enlameado em França. De um lado, um exército inglês, encurralado, doente e em muito menor número. Do outro, uma força francesa massiva, com mais do dobro dos soldados. Então, como é que a vitória foi possível? Bem, para percebermos isto, temos de recuar um bocadinho. Esta batalha não apareceu do nada, claro. Fazia parte de um conflito enorme, a Guerra dos 100 Anos, em que a Inglaterra e a França andavam há décadas a lutar para decidir quem é que devia ser o rei de França. E a situação dos ingleses era, para ser simpático, péssima. Eles tinham acabado de conquistar a cidade de Harfleur, mas o cerco deixou muitos soldados doentes com disenteria. Estavam exaustos e só queriam chegar ao porto seguro de Calais. Só que, a meio do caminho, o exército francês apareceu e bloqueou-lhes a passagem, forçando-os a lutar uma batalha que eles não queriam de todo. E os dois exércitos? Bem, não podiam ser mais diferentes. E é precisamente aqui que a história começa a ficar mesmo interessante. A primeira coisa que salta à vista são os números. Os franceses eram, no mínimo, o dobro. Alguns dizem que eram ainda mais. Eles olhavam para os ingleses e pensavam que ia ser um passeio no parque. Uma vitória fácil e gloriosa. Mas a história não é só feita de números, pois não? A grande diferença estava no tipo de soldado. Os franceses apostavam tudo nos seus cavaleiros de elite, autênticos tanques de guerra medievais, cobertos com armaduras que chegavam a pesar quase 30 quilos. A sua tática era simples: avançar e esmagar. Os ingleses, por outro lado, eram mais leves, mais ágeis, e a sua grande aposta era outra. E essa aposta era a sua arma secreta: o arco longo galês. Isto não era um arco e flecha de brancar. Era uma arma com quase 2 metros de altura que precisava de uma força brutal e de anos de treino para ser usada corretamente. As suas flechas tinham pontas de aço especiais desenhadas com um único objetivo: perfurar armaduras. E o pormenor mais importante é este. Dos cerca de 6.000 soldados ingleses, uns 5.000 eram estes arqueiros. Eles eram basicamente o exército inteiro. Não eram nobres de armadura brilhante, mas eram especialistas altamente treinados e disciplinados. E isso ia fazer toda a diferença. Mas os ingleses não tinham apenas os seus arcos. Tinham um outro aliado com que ninguém contava: o próprio chão onde iam lutar. O campo de batalha estava prestes a tornar-se uma arma letal. Foi a tempestade perfeita para o desastre francês. O campo era um corredor apertado entre duas florestas, o que significava que não havia por onde fugir ou manobrar. Para piorar, a terra tinha sido recentemente lavrada e na noite anterior caiu uma chuva torrencial. O resultado? Um mar de lama, espessa, pegajosa, uma autêntica armadilha. Com o palco montado, o rei Henrique V sabia exatamente o que fazer. Tinha de provocar os franceses para que atacassem primeiro, usando o terreno e os seus arqueiros para virar o jogo a seu favor. A primeira jogada foi genial na sua simplicidade. Cada arqueiro inglês carregava uma estaca de madeira afiada. Antes da batalha, espetaram milhares delas no chão, inclinadas na direção do inimigo. Era uma muralha improvisada, mas que se revelou absolutamente mortal para a cavalaria francesa. E quando os cavaleiros franceses finalmente avançaram, o inferno abateu-se sobre eles. Os arqueiros ingleses dispararam em uníssono. Não foram algumas flechas, foram dezenas de milhares em poucos minutos. Diz-se que o céu ficou escuro. O som devia ser ensurdecedor, e o efeito não era só físico, era simplesmente aterrorizador. E foi aqui que o grande plano francês se desmoronou em câmara lenta. A carga, que devia ser a sua maior força, foi neutralizada pela lama. Os cavalos afundavam-se, mal conseguiam andar. O campo estreito transformou as linhas francesas num enorme engarrafamento caótico. E por cima de tudo isto, a chuva de flechas. Os que caíam ou eram pisados pelos seus companheiros ou sufocavam na lama, com o peso da própria armadura. Quando as flechas acabaram, os arqueiros largaram os arcos, pegaram em machados e adagas e correram para o combate corpo a corpo. E aqui o jogo virou completamente. Os ingleses, leves, moviam-se com facilidade sobre a lama. Os cavaleiros franceses, exaustos e presos pelo peso da armadura, mal se mexiam. Tornaram-se alvos fáceis. A batalha em si foi rápida, mas o resultado foi uma das vitórias mais desiguais e chocantes da história militar. A Europa inteira ficou de boca aberta. Os números das baixas contam a história toda. Do lado francês, estima-se que morreram cerca de 6.000 homens. E não eram soldados quaisquer, era a nata da nobreza de França. Do lado inglês, talvez umas 400 baixas. A desproporção é brutal.
Por isso, isto foi muito mais do que uma simples vitória. Foi um ponto de viragem. Azincourt mostrou que o tempo do cavaleiro de armadura, como o rei do campo de batalha, estava a chegar ao fim. Um exército de soldados disciplinados, com a tecnologia e a estratégia certas, podia derrotar a mais poderosa elite da altura. No fim de contas, fica a pergunta: o que vale mais, a força bruta ou a estratégia inteligente? Azincourt é um exemplo clássico de como a tecnologia, a tática e o uso do terreno podem superar as probabilidades mais impossíveis. É uma lição que nos mostra que a vitória, por vezes, pertence não ao mais forte, mas a quem melhor se adapta. Uma lição que, ainda hoje, continua a ser estudada.